E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Saiu assim, o Banco do Japão, o BOJ, ele anunciou o índice de preços de bens corporativos do Japão. E com isso já dá para você ter uma ideia de como a economia está rodando. Tá? Se ela está aquecendo, se ela está ficando estagnada ou se ela está diminuindo, tá decaindo. Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo, e isso saiu até na televisão japonesa. Olha só. 企業の間で取引される物の価格を示す4月の企業物価指数は前の年の同じ月と比べて 5.8% 上昇し、2020年の平均を100とした水準で 119.8 となりました。高止まりが続いていますが、3月と比べて伸びは鈍化し、おととし8月以来の水準となりました。 Então, se você entende japonês, já dá para você ter mais ou menos uma ideia do que está se passando. Se você não entende, vem comigo aqui, já para você ter uma ideia da coisa, como é que está aqui no Japão. Japonês, mas como é que você diz para nós? O mercado tá bom, tá aquecendo, tá uma porqueira. Resumindo a coisa, tá uma porqueira. Se você quiser sair do vídeo, pode sair agora, porque resumindo a coisa, tá uma porqueira. Então, mas se você quiser saber por detalhes, vem comigo aqui. O preço no atacado no Japão subiu 5,8% em abril, em relação ao ano anterior, devido ao aumento dos preços mais altos de energia e alimentos, mas o ritmo de aumento continua a desacelerar, com os custos de importação caindo pela primeira vez em mais de 2 anos, disse o BOJ, o Banco do Japão. Mas é aquela velha história, isso aí eles estão colocando isso, mas isso aí é porque eles estão jogando subsídios do governo em cima das taxas de importação ali. O que é isso? Nada mais é que camuflagem. Porque na hora que o governo tirar esse subsídio, você verá a bomba explodindo no valor real. Tá? Então isso aí nada mais é... Parece aquela ideia que a Dilma fez quando a Dilma era presidente do Brasil, com aquela parte da energia. Quem acompanhou aquela parte da energia que a Dilma fez ali no Brasil, deve se lembrar que depois de um certo tempo a conta apareceu. Isso aqui que o Kishida está fazendo é a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Tá. Mas vamos lá, continuando aqui. O aumento no índice de preços de bens corporativos, que mede os preços dos bens negociados entre as empresas. Por isso que isso aqui é muito importante, esse tipo de... Como é que se fala assim? De anunciado, tal do BOJ. Fugiu a palavra que eu queria. Porque isso mostra como é que está a negociação entre empresas. E com isso já dá para você ter uma ideia de como o mercado está reagindo. Da mesma forma do índice de preços ao consumidor. Tem gente que escuta aquilo ali e não dá nada. Tá? Mas em cima daquilo ali, principalmente para quem trabalha com mercado de ações, faz investimentos, compra e vende mercado de ações, fica muito atento nisso. Por quê? Em cima desses números, desses valores, ele já sabe mais ou menos aonde pesquisar os melhores ações para poder comprar. Ou o que ele tem para poder vender, para ele não perder dinheiro. Tá? Então isso aqui é muito bom. Já para nós que moramos aqui no Japão, independente de mercado de ações, isso aqui é bom também porque já dá para você sacar como é que a economia está girando, como é que a parte de empregos está girando. E a parte de horas de trabalho também. Porque eles, como é que se fala assim, eles soltam informações fragmentadas, só que em cima daquelas informações fragmentadas, já dá para você ter uma ideia de que tipo de empresa vai sofrer mais e outras vão sofrer menos. Tá? Mas continuando aqui. O aumento no índice de preços de bens corporativos, que mede os preços dos bens negociados entre as empresas, foi o menor desde agosto de 2021. Ele marcou o 26º mês consecutivo de crescimento ano a ano. Então é aquela velha história. Inflação. Tá? Aumentando a probabilidade de que os preços ao consumidor que acompanham os produtos, preços com defasagem, permanecerão elevados. Então você vê que o próprio BOJ já fala que a coisa vai ficar ali com preços altos. Porque esse é o desejo deles. Tá? O BOJ ele quer manter uma inflação de 2%
no Japão de qualquer maneira. Mas continua comigo aqui já para você ter uma ideia de que essa inflação de 2% que eles querem já ultrapassou os 2% há muito tempo e eles não tomam, como é que se fala assim, iniciativa de nada, porque eles não sabem o que fazer. Tá, mas continuando. Os esforços do governo para reduzir os custos do combustível tiraram alguma pressão do índice. Sem os subsídios do governo, os preços no atacado teriam subido 6,5%, segundo o BOJ. Então já deu para você ter uma ideia da camuflagem do governo Kishida. Por isso que eu estou falando. Tem que se tomar cuidado com o governo Kishida. Os números que ele solta com o que ele fala. Porque nem tudo que reluz é ouro e não adianta avançar na lua achando que é queijo. Tá? O que eles falam é uma coisa, o que os números deles mostram é outra. Tá? Cansei de falar isso. Os próprios números que o governo Kishida mostra desmentem o que eles falam. Esse é o grande problema. Só eles não perceberam isso ainda, que eles estão passando vergonha. Tá? Mas continuando. Em ienes, os preços de importação caíram 2,9% em meio ao impacto minguante da fraqueza da moeda, por causa do iene. Você viu que chegou a 151, depois deu uma despencada. Agora está subindo timidamente. Está na casa de 134 até 137. Sim, ele rompeu o 134 que eu havia falado tempos atrás. Ele chegou a 137, aí o governo japonês foi lá, deu uma intervidinha ali, o BOJ fez uma pequena intervençãozinha, troça despencou. Tá. Aí está na casa de 134, 135, mas se não fizer nada, vai subir de novo. Enquanto os preços de exportação subiram 1,8%. Então você vê que de importação ainda está quase, como é que se fala, o dobro deles, entre aspas. Tá? 1,8, 2,9, já dá para você ter uma ideia. Se fosse o dobro seria 3,6, mas como não chegou ainda, por isso que eu falei, quase o dobro. Tá? As empresas japonesas têm repassado os custos mais altos de energia e outras matérias-primas aos consumidores. A forte desvalorização do iene no ano passado também inflou os custos de importação em detrimento, do Japão, que tem poucos recursos. Sim, o Japão de commodities é praticamente quase zero. Tá? Japão é um país totalmente industrializado, se parar para ver. Falar que ele tem questão de matérias-primas, etc., muito pouco. Tá? Então ele precisa comprar muito. Por isso que a parte de energia onera muito o Japão. Quem se lembra... Quem estava aqui na década de 80 aqui no Japão deve se lembrar que naquela época da década de 80, a parte de usina nuclear no Japão bombava. Tá? Funcionavam todas boas, bonitinhas, etc. Então o Japão não tinha necessidade de ficar importando, como é que se fala? Energia. No caso, gás, carvão e petróleo. E com isso, o que acontece? Sobrava mais dinheiro para o governo fazer outras coisas. Mas você vê diretamente que agora não. E aí? Tá? Então você vê aqui pequenas coisas que o próprio governo não, como é que se fala assim, não dá valor. Isso melhora ou piora muito a folha de pagamento dele. Questão de impostos e etc. E para o povo também, principalmente para o povo. Começa a sobrar mais dinheiro para o povo. Por quê? Determinadas medidas que o governo não precisa gastar com energia, ele consegue fazer em prol do povo. Trazer mais empresas para poder fazer mais geração de empregos no Japão, melhorar a parte de, como é que se fala, fluxo de mercadorias. Tanto que naquela época, o imposto no Japão era 3%. Sim, 3%. Diferentemente de hoje. Por isso que eu falo para vocês que é aquela velha história. Político, enquanto ele não faz política para o povo, ele faz política para si próprio, dá nisso. É a mesma coisa. O Kishida está com um ego desse tamanho, inflado desse tamanho, falando que ele junto com os G7 eles querem ditar as regras. Eles vão fazer regras novas para manter todo mundo em paz. Enquanto o povo dele está se lascando. O Kishida está olhando só para o lado de fora, para os outros países, querendo dar uma de bonito, de escoteiro, enquanto o povo aqui está se lascando.
Por isso que eu falo, quando o político ele faz política para ele mesmo, não dá o que presta. Mas continuando. Entre os principais ganhos, no caso de preço, tá? As contas de eletricidade, gás e água aumentaram 25,8% em relação ao ano anterior, enquanto os preços do ferro e aço subiram 10,9%. O preço dos alimentos subiram 7%. Então é aquela velha história. O Banco do Japão, ele fala que ele iria começar a intervir na inflação depois que alcançasse os 2%. Você vê que já ultrapassou os 2% há muito tempo. Você vê que eles não fazem nada. Por quê? Eles não sabem o que fazer. Tá aí. E o medo deles fazerem alguma coisa e fazer burrada. Então eles preferem não fazer nada. O Kuroda era mestre nesse tipo de coisa. Ele inventava um monte de coisa e não fazia nada. Agora é o Kazuo Ueda. Tá? Já começou no mesmo esquema do Kuroda. Não fazendo nada. Mas vamos lá, continuando. Mas os preços dos produtos de petróleo e carvão caíram 6,6% depois que seus ganhos acentuados elevaram o índice geral de preços no atacado nos últimos meses. Dólar alto, tá? Que é o quê? Os preços da madeira e de outros produtos de madeira caíram 17,9%. Continuaremos a monitorar de perto a evolução dos preços das commodities e importações afetadas pelas taxas de câmbio e como os custos mais altos serão refletidos nos produtos de consumo, disse o funcionário do BOJ. Então aqui, só para a gente finalizar, tá? Só para a gente fazer a última análise aqui, só para a gente finalizar o vídeo. Produtos abaixo de madeira caíram 17,9%. Sinal que está tendo pouca procura a produtos à base de madeira. Então, construção civil, no caso, casas precisam muito de madeira, determinados tipos de empresas que mexem com móveis de madeira, você vê que não está legal. Se houve essa queda, está tendo pouca procura. Então, toma cuidado aí na hora que você for procurar emprego, que esses locais não estão legais. Você vê que o preço de alimentos subiu, tá? Ferro e aço subiu, sinal que está tendo bastante procura. Independente da... Como é que fala assim? Por quê? Independente do dólar, existe a velha história da lei da oferta e demanda. Tá? Por mais que o dólar esteja alto, se tem pouca procura, ele cai. Tá? Porque precisa vender, então precisa dar um atrativo. Se nesse ponto ele subiu, independente do dólar, sinal que está tendo procura. Então, produtos à base de ferro e aço estão subindo. Então, aquela velha história. Metalúrgicas, dependendo da metalúrgica, tá? Não são todas. Porque eu falo assim, não são todas, porque determinadas metalúrgicas fazem um tipo de peça, fazem um tipo de material, outras já mexem com outro tipo. Tá? Deram uma subida, então já deu para você sacar que ali que a parte de metalúrgica, alguns setores estão bacana. Você vê que a automobilística, por enquanto, está legal. Você vê que mexe com essa parte, ferro e aço também. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que vai seguindo. Tá? Só que tem aquela velha história também, de certos tipos de metais também. Tem uns que pode ser que dê uma segurada, por quê? Por causa dos semicondutores. Tá? Então tem que se tomar um certo cuidadinho aí. Mas, vida que se segue. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa por trás aí que dá para você, com esse tipo de análise, né, com esse tipo de dados que o BOJ solta, como é que está o mercado no Japão. Tá? Japonês, mas como é que é? O que você acha que vai dar para o mercado para frente? É aquela velha história. Eles já estão falando que os preços vão ficar altos, eles querem manter os preços altos. Então, desaceleração do mercado de trabalho vai acontecer, querendo ou não. China, maior parceiro comercial, deu uma segurada nas compras. Vai dar o quê? Desaceleração. Estados Unidos e Europa estão com problema financeiro. Sinal que problema financeiro vai acabar comprando menos. E nisso já dá o quê? Desaceleração da economia japonesa também, porque não vai comprar, então as empresas vão trabalhar menos, etc. Então já dá para você sacar que vai dar aquela desacelerada
no mercado do Japão, tá? Pelo menos pelos próximos meses. Quanto tempo? Não dá para saber. Tá? Porque você vê que o mercado é muito dinâmico, ele muda muito rápido. Mas pelo menos 2-3 meses aí, tá? Você pode contar que o negócio não vai estar muito legal, não. E saiu uma notícia que me chamou até muita atenção, que a China foi a segunda maior importadora de carros no mundo. Ela ultrapassou o Japão em questão de exportar carro. Se passou o Japão, sinal que em questão de tempo vai começar a afetar as montadoras aqui no Japão. Quem trabalha com autopeças, montadores e etc. Tá? Então você vê que são notícias que vão saindo, parece coisa boba, mas afeta milhões de pessoas. Tá? Milhões não digo, mas assim, milhares de pessoas. Tá? Porque tem muita gente que trabalha nessa área aqui no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que vai, quando começar aquele efeito dominó nas montadoras, a coisa não vai ser legal. Tá? Então, como é que se diz? A Toyota vai ter que rebolar muito. Toyota, Suzuki, Daihatsu e outras empresas aí. E a Toyota fazendo as burradas que ela está fazendo, vira e mexe parecendo testes fraudulentos atrás de testes fraudulentos, o que acontece? Vai começar a perder, como é que se diz, a confiança do público. E nisso, já sabe o que acontece também. Tá? E vida que se segue. Então, tem que se tomar cuidado com certas informações, sim. Por isso que eu falo para você, quer fazer análise? Sim, mas faça de forma macro. Pega várias informações de vários locais e vai montando quebra-cabeça. Da mesma forma aqui. Tá? E é isso aí, família. Espero que essas informações te ajudem de alguma forma a você ter uma perspectiva de melhora ou piora aqui no Japão, para você ver seu lado também. Tá? Se essa parte de emprego vai dar uma melhorada, se você precisa mudar de emprego para ter um ganho a mais, se você vai ter que cortar gastos, não sei, isso vai de cada família. Tá? Mas você tem que ver o que é melhor para você nesse momento, porque você vê que a coisa não está legal pro lado de cá. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!